Fala, gente, tudo tranquilo? Pois então, já estou fazendo jejum, já consegui adaptar na minha rotina, já comecei, que sim, que é o mais importante. Mas fica a dúvida, Felipe, o que eu posso comer durante o jejum? O que quebra ou o que não quebra o jejum? E esse vai ser o tema desse nosso vídeo de hoje. Então, bora para a vinheta que a seguir a gente já vai falar. O primeiro dos grandes erros num processo de mudança de hábitos e num processo de emagrecimento é já desde o início começar a barganhar com o que pode e com o que não pode. Gente, não tem milagre. Se não tem milagre, não tem barganha. O que pode, pode, e o que não pode, não pode. Não tem negociação. Então, se tu começa a pensar em fazer jejum intermitente e o pensamento seguinte já é eu vou comer tal coisa, será que isso quebra o jejum? Tu já está começando errado, certo? Então já vamos partir a nossa conversa desse caminho, dessa ideia, desse raciocínio. Outra coisa que é importante que vocês entendam é que cada vez mais tem se entendido que o jejum para benefício de saúde, ele não necessariamente envolve a não utilização ou a não ingesta de qualquer alimento. O que eu quero dizer com isso? Pode ter soado um pouco estranho, mas para a saúde tem se visto que alguns alimentos tu pode ingerir sim durante o período de jejum e que isso ainda assim seria entendido pelo corpo como jejum e, portanto, acarretaria os mesmos benefícios que levaria se tu não tivesse comendo absolutamente nada. Então, se a gente leva em consideração que o jejum que a gente está tentando fazer aqui, ele é única e exclusivamente para melhora de saúde, ele não tem, por exemplo, uma motivação religiosa, existem sim alguns alimentos que tu pode consumir e que não vão necessariamente atrapalhar os teus resultados. Já num jejum que é feito por motivos religiosos, por exemplo, daí sim, daí não tem negociação mesmo, não pode comer nenhum tipo de alimento. Mas o nosso jejum, pelo menos creio eu, não seja esse, não seja um jejum religioso, seja sim um jejum de saúde. E no jejum de saúde, que fique bem claro isso que eu vou falar agora, é fundamental que se ingiram líquidos, bastante líquidos, principalmente água, certo? Quais são os líquidos que devem ser ingeridos e que são permitidos durante a janela de jejum? Água com gás, chás e café, obviamente, desde que não sejam adoçados. Esses alimentos eles podem ser ingeridos à vontade, certo? Pois eles não quebram de maneira alguma o jejum. Vou repetir, desde que não sejam adoçados. Quais são os outros alimentos que eu poderia ingerir? A rigor, para se haver algum benefício de saúde, não se pode ingerir nenhum carboidrato ou nenhum alimento que seja em pequena ou em grande quantidade vá causar alguma elevação na insulina. Então, o carboidrato, seja ele simples ou complexo, seja ele proveniente de uma barrinha de doce ou de uma batata doce, uma raiz como um inhame ou um aipim, não deve ser ingerido. Esse alimento vai quebrar o jejum e vai causar algum dano, alguma dificuldade na obtenção dos teus resultados, aqueles resultados que tu espera obter com o jejum. Mas quais alimentos que tu poderia então ingerir? A rigor, gorduras saudáveis, né? Não estou falando em consumir óleo de canola ou óleo de soja, eu estou falando em consumir óleo de coco, banha, azeite de oliva, certo? Gorduras não afetam a rigor o jejum.
Proteínas em pequeníssimas quantidades também não afetariam. Proteína, dependendo da quantidade, pode elevar a insulina, e principalmente dependendo da proteína, tá? Pode elevar a insulina, então quebraria o jejum. E vegetais. Vegetais têm uma quantidade irrisória, eu digo vegetais verdes folhosos, né? Tem uma quantidade irrisória de carboidrato. Então, uma associação de um azeite de oliva com alguns vegetais não necessariamente quebraria o jejum. Os estudos mais recentes têm mostrado que até 300, 500 calorias por dia ainda o corpo reconhece como um período de jejum. Então, talvez comer um prato de salada com um fio de azeite de oliva em cima, talvez isso ainda assim te mantenha em jejum e possa ser o suficiente para que tu tenha os benefícios que o jejum pode te acarretar, certo? Mas eu vou lembrar o que eu falei lá no início. Apesar de esses serem mais ou menos os alimentos que podem ser ingeridos durante um período de jejum, lembra do que eu falei. Se tu vai começar a jejuar já pensando no que tu pode comer no período de jejum, tu já está começando errado. Não tem milagre e não tem mimimi. Eu entendo que é difícil sair da zona de conforto, eu entendo que o processo pode ser lento, demorado e permeado por diversas situações de fracasso, mas é assim que é com tudo na vida. Então, continua tentando que tu vai conseguir. Agora, não barganhe. Se tu está começando assim, pula esse vídeo, pula essa etapa, pula essa ideia de jejum intermitente e posterga ela para um outro momento e tenta uma outra alternativa para que tu consiga mudar os teus hábitos e atingir o teu objetivo. Deixa o jejum para um segundo plano. Certo? Então, terminamos aqui, por enquanto, o nosso assunto de jejum intermitente. Claro, esse tema é vasto, a gente pode falar especificamente mais horas e horas sobre alguns temas, alguns itens que eu falei nos vídeos sobre o jejum, mas isso vai ficar para um outro momento. Certo? Boa sorte aí na mudança. Tchau, tchau.